Pessoal, tudo bom? Vamos começar a aula, então? Hoje a gente vai falar sobre um tema que são os registradores e conversores. Eles vão ser basicamente as primeiras aplicações de flip-flop, que é o assunto que a gente começou a ver na aula anterior, tá? Então, é uma aula curta e bem objetiva, tá? Ela corresponde ao capítulo, à seção 6.3 do livro do Idoeta. Então, para aqueles que têm o livro, pelo menos em uma edição, na edição que eu uso, ele corresponde à seção 6.3, tá? Então, a ideia é a seguinte, a gente viu que o flip-flop, ele armazena informação. E uma das funções básicas de um circuito que consegue armazenar informação é fazer um tipo de memória, né? Então, a gente pode imaginar que a gente consiga, com os flip-flops, criar uma memória. E um dos tipos de memória mais simples que existem no computador, né, é o que a gente chama de registrador. Tá? O registrador é uma memória extremamente... normalmente ela é pequena, né? E ela fica dentro da CPU, e essa é a memória que de fato manipula os números, né? Toda a informação que é processada por uma CPU, ela é manipulada dentro dos registradores. São essas memórias que realizam as operações lógicas e aritméticas, tá? Eu tô definindo o que é um registrador dentro desse conceito de CPU, mas na verdade o conceito de registrador ele é mais amplo, né? Pensa nele como sendo uma memória muito simples e relativamente pequena, tá? Mas é um banco de elementos que armazenam bits, né? Então, eu posso ter um registrador de 4 bits, de 8 bits, de 16 bits, 32 bits. Ele é um banco de registradores de 1 bit, né? E eles vão armazenar palavras de 4, 8, 16 bits, tá? Aí, a gente, então, a forma mais fácil de pensar num registrador é uma memória que armazena N bits, né? Onde a gente lê e escreve de forma paralela. Então, a gente escreve, assumindo 4 bits, a gente escreve 4 bits e a gente lê 4 bits, né? Então, aqui na imagem, a gente tem um exemplo de um registrador paralelo, onde a gente tem um banco de 4 flip-flops do tipo D, né? A gente tem 4 entradas de dado e 4 saídas de dados, né? De modo que, quando a gente quer armazenar informação dentro desse registrador, a gente coloca a informação aqui nas 4 entradas, a gente aciona o clock, né? A gente dá um pulso de clock completo. Vocês lembram na aula passada que a gente falou de flip-flop, né? Que o flip-flop ele vai ser sensível ao acionamento do clock para entrar em operação, né? Em outras palavras, ele só vai aceitar as informações que tiverem nas suas entradas em um determinado momento do clock, né? Como a gente viu na aula passada, em geral, os flip-flops eles são sensíveis a bordas, né? No caso, era um flip-flop, a gente projetou um flip-flop sensível à borda de descida, né? Então, a gente vai colocar as informações aqui na entrada, vai acionar o clock, e a partir desse momento, o registrador ele vai armazenar essas informações, tá? E elas vão estar permanentemente disponíveis nas saídas, nas 4 saídas aqui. Ok? Então, esse é o registrador mais simples que a gente pode imaginar, né? Uma outra forma de fazer entrada e saída de dados dentro do registrador é através das informações em série, né? Então, imagina que eu tenho apenas um bit de entrada e um bit de saída, né? Um canal de entrada e um canal de saída, e eu quero armazenar 4 bits. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer essas entradas no tempo. Eu apresento a primeira entrada, aciono o clock. Apresento a segunda entrada, aciono o clock. Apresento a terceira entrada, aciono o clock. Apresento a quarta entrada, aciono o clock, né? Então, aí eu consigo guardar um número de N bits usando um único canal de entrada e um único canal de saída, né? De novo, nesse caso, quando eu quiser ter acesso às informações que estão armazenadas no registrador, de novo, eu vou precisar usar o clock, né, para ler cada uma das informações, cada um dos bits, né? Então, vamos dar uma olhada como é que funciona esse circuito. Ele é parecido com o circuito anterior, né, no sentido de que os clocks são comuns, e aqui eu tenho uma entrada e uma saída, né? E a saída do primeiro flip-flop, ela é ligada na entrada do segundo. A saída do segundo, a entrada do terceiro, e a saída do terceiro, a entrada do quarto, né? De modo com que, quando eu apresento o primeiro dado aqui na entrada em série, né? E aciono o clock, ele passa para dentro desse flip-flop.
Quando eu coloco a segunda entrada em série aqui, o segundo dado aqui na entrada, e aciono o clock, o que estava dentro desse primeiro flip-flop passa para dentro do flip-flop para o segundo flip-flop, e o que estava aqui na entrada passa para dentro do primeiro flip-flop. Quando eu aciono o terceiro dado e aciono o clock, o que estava dentro do segundo flip-flop passa para o terceiro, o que estava dentro do primeiro passa para o segundo, e o que estava na entrada passa para o primeiro. E assim por diante. Quando eu terminar, né, quando eu acionar por 4 vezes o clock, eu vou ter preenchido todos os flip-flops de forma serial. Os dados estão lá dentro, né? E eu vou ter aquele primeiro dado que eu apresentei ao banco de flip-flops disponível aqui na saída aqui é 0, tá? À medida que eu for acionando o clock novamente, eu vou ter o segundo dado, o terceiro dado e o quarto dado. Tá? Então, aqui a gente tem um típico registrador série, né? E onde a gente usa isso? Bom, a informação transmitida em série, ela é muito comum, né? O próprio USB que a gente usa no computador, se vocês estudarem, por exemplo, o padrão, né, eletrônico do USB, vocês vão ver que todos os dados são passados em série, né? Todos os bits, eles são enviados um a um pelo fio, né? Então, por exemplo, você mexe o mouse ou você digita uma tecla no teclado, por exemplo, imaginando o teclado, imaginando que o código de um caractere tem 8 bits, né? Quando você digita uma tecla, você pega essa palavra de 8 bits e você envia um bit de cada vez, sincronizado pelo clock, né? Então, você tem os 8 bits, você envia um de cada vez e você recebe um de cada vez e forma uma palavra, né, no computador. Tá? O mouse também. O mouse ele vai enviar uma sequência de bits, né, que corresponde à movimentação do cursor. Esses bits vão de um a um, né, passando pela USB, e essas palavras elas são montadas pelo computador do outro lado de quem está recebendo, né? Então, a transmissão serial é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, fibra ótica, por exemplo, você tem a ausência e a presença de luz. Você está transmitindo bits em série, né? Zeros e uns em série por um único canal de comunicação, certo? Então, no âmbito das comunicações, a transmissão de dados em série é muito comum, tá? Muito útil, né? Então, é assim que a gente organiza, né? Que a gente recebe os dados, armazena dados em série, usando o conceito, né, dos flip-flops para criar um registrador, certo? Agora, por fim, a gente pode imaginar que seria útil fazer conversões entre circuitos paralelos de série, né? Então, imagine que eu posso apresentar os dados em série, eu vou ter um circuito que transforma esses dados em paralelo, e vice-versa, eu vou apresentar os dados em paralelo e transformá-los em série, né? E esses circuitos são fundamentais, porque, na verdade, na maioria dos casos, a gente manipula os dados em paralelo e transmite em série. Então, eu vou precisar fazer essa conversão o tempo todo, né? Olhando aqui para o registrador série, a gente percebe que com uma modificação simples, a gente consegue fazer um conversor série paralelo, certo? Então, aqui, a gente tem o mesmo circuito, né, onde eu faço a entrada em série, e as saídas elas já estão disponíveis aqui em paralelo, se eu observar a saída de cada um dos flip-flops de forma independente, né? Então, eu vou apresentar cada um dos bits de entrada ali na entrada série, vou acionando o clock, né? E quando eu tiver acionado 4 vezes o clock, eu já consigo ler a palavra em paralelo. Então, imagine que esse circuito ele pode usar na ponta receptora, né, de uma transmissão em série. Então, eu recebo os bits em série e eu transformo eles numa palavra em paralelo que vai ser manipulada posteriormente, certo? E aqui a gente pode perceber também, eu mencionei a utilidade, né, do clock na aula passada, né, a partir do momento que a gente usa circuitos sequenciais, a gente precisa sincronizar as informações, ou a operação dos circuitos. E normalmente a gente usa o clock para fazer esse sincronismo. Então, nesse tipo de aplicação de registradores, a gente já está vendo quão importante é o clock para fazer um circuito desse funcionar, né? Então, realmente o papel do clock num circuito de transmissão, recepção e conversão de bits em série, ele é fundamental, ok? E, por fim, a gente tem o circuito paralelo série, né, que é um circuito onde eu apresento as informações em paralelo e eu quero ler essas informações em série.
né? Então, vocês pensem, como exemplo, na ponta transmissora, né, de dados em série, onde eu tenho, por exemplo, o teclado, quando eu digito uma tecla, é gerada uma palavra em paralelo, que vai ter que ser convertida para uma sequência de bits em série, que posteriormente vai ser transmitida, recebida em série e convertida novamente em paralelo, né? Então, aqui tem um circuito que é retirado do livro, inclusive, né? Esse aqui é um conversor muito simples de paralelo para série, e ele funciona da seguinte forma. O primeiro sinal que eu tenho que enviar aqui para esse conversor é o clear, de modo a limpar todos os flip-flops. Eu quero zerar todos esses flip-flops, certo? E aí eu tenho que apresentar as informações em paralelo, né? Para apresentar as informações em paralelo, tá? Eu vou usar a entrada assíncrona, que é o preset. Né? Lembra do preset? Ele não depende do clock. Ele força, né, a saída do flip-flop em 0 ou em 1. Um, tá? Nesse caso, como eu já coloquei todos os flip-flops em 0, eu só preciso forçar aqueles flip-flops que tem entrada de dado 1 em 1. E eu preciso forçar eles com 1, né? E o resto eu posso manter como está. Como é que eu faço para escrever nesse banco de flip-flops em paralelo? Lembra que se eu apresentar um 0 aqui no preset, esse flip-flop ele vai ficar travado com saída 1. Né? Então, eu tenho que fazer essa apresentação dos dados de entrada no preset em um momento, e depois eu tenho que colocar 1 em todos os presets para que o circuito opere e eu consiga fazer a leitura em série, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu criei esse circuitinho muito simples, né, com uma entrada que chama enable, tá? Quando esse enable for 0, o que vai acontecer com todos esses NANDs? Né? O end vai ser 0, independente das entradas, né, que eu estou apresentando aqui em cima, e invertendo esse 0 vai entrar 1, quer dizer, toda vez que o enable tiver 0, o flip-flop ele não vai receber informações do preset. O preset vai estar em 1, e como a gente viu na aula passada, quando o preset está em 1, o flip-flop funciona de forma síncrona dependendo do clock. Ele ignora, né, o que está na... quer dizer, o preset não afeta a saída do flip-flop. Tá? Quando eu coloco esse flip-flop, quando eu coloco o preset em 0, aí eu forço a saída 1 daquele flip-flop. Né? Então, quando o enable está 0, eu coloco uma entrada de preset 1 em todos eles. Quando o enable está em 1, eu vou depender da outra entrada, né, de cada uma das entradas em paralelo, para saber se a saída aqui vai ser 0 ou 1. Né? Como eu tenho uma porta NAND, então, quando eu apresentar 1 aqui na entrada de um desses NANDs, né, quando eu ativar o enable, quando o enable for 1 e a entrada for 1, tá? Eu vou ter 1 no end, e como eu estou usando o NAND, né, eu estou negando o end, eu vou ter 0 aqui, de modo a jogar 0 no preset e forçar a saída em 1, certo? Se eu tiver o enable em 1 e a entrada em 0, eu vou ter a saída do NAND em 1, que não vai alterar a saída do flip-flop. Né? Então, como é que funciona esse circuito? Quando eu quero escrever nesse circuito, eu coloco o enable em 1 e apresento os bits que eu quero que sejam escritos no flip-flop. Tá? A sequência de zeros e uns aqui em paralelo, né? Essa sequência ela vai ser escrita no flip-flop. Quando tiver 1 aqui na entrada, ele vai colocar 0 no preset e vai forçar a saída do flip-flop para 1. Quando eu tiver 0 na entrada, ele vai sair 1 na saída do end, vai jogar 1 no preset e o preset vai ignorar aquela entrada, certo? Desse modo, eu vou escrever em paralelo nesse meu circuito, né? Usando a entrada enable. Para conseguir a saída em série, para terminar essa conversão, basta eu acionar o clock. Então, depois que eu acionei o enable em 1, apresentei os bits de entrada nessas entradas, eu jogo o enable para 0 e os dados já estão lá dentro do registrador. Conforme eu vou acionando o clock, esses dados eles vão saindo um a um aqui no Q0. Tá? Então, eu acabei de converter uma entrada em paralelo para uma saída série. Tá? Então, o que a gente viu com os 4 circuitos? A gente viu um registrador paralelo, um registrador série, um conversor série paralelo e um conversor paralelo série. Tá? Então, a gente viu aí os 2 tipos de registrador e as conversões. Raramente, nessa disciplina, a gente vai usar registradores em série para armazenar dados. Né? A gente vai usar alguns circuitos que usam a transmissão em série e eles vão ter outras funções, tá? Mas quando a gente fala em registrador, a maior parte das vezes a gente está falando em registradores em paralelo.
tá? De qualquer maneira, agora vocês já sabem como fazer um registrador em série também, né? Como exercício, vocês podem projetar um conversor série paralelo sem o uso do clear, tá? Desculpa, tá errado aqui, um conversor paralelo série sem o uso do clear, tá? Vocês vão fazer um circuito que tem a mesma funcionalidade desse daqui, tá? Tá trocado aqui no slide, né? Na versão PDF eu vou corrigir, e vocês vão ter que fazer um circuito que funciona da mesma forma, só que ele não pode ter essa entrada clear separada, tá? Ele vai ter só um enable, e ele vai forçar em 0 ou em 1 os flip-flops, né? De modo que depois, a hora que eu desativar o enable e ativar o clock, eu vou ter a saída correta em série, tá? Na seção 6.3 do livro tem mais alguns exercícios, vocês podem fazer também, tá ok? Bom, a aula de hoje encerra aqui, né? Qualquer dúvida, vocês postem, por favor, no fórum do Tidia ou entrem em contato comigo, né? E a gente vai conversando, tá? Boa semana para vocês.